agenda do presidente, eu não tive oportunidade de fazer o pré-briefing com o presidente Bolsonaro, de forma que eu só discorrerei sobre a agenda das 11 horas com o ministro Fernando Azevedo, ministro de Estado da Defesa, inclusive a agenda na qual eu participei no Ministério da Defesa, que tratou de detalhes da Operação Amazônia Azul, que tinha o fim principal e tem, na verdade, o fim principal de mitigar os danos causados pelo derramamento, ao que tudo indica, criminoso, de óleo no litoral do Nordeste brasileiro, que já vem se espraiando em direção mesmo ao estado da Bahia. Com relação ao ministro Paulo Guedes, às 14 horas, como de costume, às segundas-feiras, o ministro fez a apresentação semanal dos dados econômicos do governo e apresentou os planejamentos futuros e as propostas que estão para serem enviadas ao Congresso, Senado e Câmara com relação às áreas de desburocratização, emprego, renda e, ao fim e ao cabo, medidas econômicas que possam alavancar ainda mais o nosso país em direção a uma nova caminhada, uma nova estrada para o futuro. Vamos tratar agora sobre o Ministério da Educação. O governo federal, em especial o Ministério da Educação, comemorou a realização da prova neste domingo passado do primeiro Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, da gestão do presidente Bolsonaro, por mais de 3,9 milhões de candidatos. O número representa a participação de quase 77% dos inscritos no exame deste ano. O primeiro dia de exame registrou outro recorde: 91% dos estudantes inscritos visualizaram o cartão de confirmação da inscrição disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira, INEP, o que caracteriza o êxito da comunicação e informação aos candidatos. Outra notícia alvissareira do Ministério da Educação diz respeito à ampliação do programa Educação Conectada para mais 24,5 mil escolas públicas urbanas, com o intuito de democratizar o acesso à internet de qualidade em escolas públicas nos próximos 4 anos. Essa iniciativa representa investimentos da ordem de 82 milhões de reais e impactará em quase 12 milhões de estudantes em 4.545 municípios e no Distrito Federal. A maioria das escolas públicas a receber a conexão é da rede municipal. São mais de 13.600 escolas e 5,5 milhões de alunos beneficiados. As demais são instituições da rede estadual de educação básica. Segundo o ministro Weintraub, abre aspas, conectar as escolas é colocar o Brasil em sintonia com outros países e facilitar os principais serviços do MEC. Para realizarmos o Enem digital, é preciso dar condições iguais para todos. Fecha aspas. O Enem digital terá uma edição piloto em 2020 e o objetivo do Ministério é que o principal exame de acesso ao ensino superior do país seja totalmente digitalizado até 2026. O Educação Conectada tem o objetivo de apoiar, igualmente, a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica.
A iniciativa atende ao Plano Nacional de Educação, o PNE, que determinou a inserção da tecnologia nas salas de aula e a formação de professores por meio do ambiente virtual de aprendizagem do MEC. Em 2019, este ano, mais de 100 mil docentes concluíram cursos por esta plataforma. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Ministério apresentou, por intermédio da Secretaria do Empreendedorismo e Inovação do MCTIC, os detalhes da Rede Brasileira de Tecnologia de Inovação do Biodiesel. Essa iniciativa integra o esforço e a capacidade de pesquisa presente em 24 unidades da Federação. O Brasil lidera as pesquisas científicas e tecnológicas no setor, sendo exemplo pela diversificação de fontes e eficiência no uso do biodiesel. Um exemplo dessa priorização é o RenovaBio, programa do Ministério das Minas e Energia, que prevê o compromisso de uso do biodiesel na matriz energética do país, o que contribui com a redução de emissões, geração de renda e postos de trabalho em todo o território nacional. Quanto ao Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reuniu-se com ministros da Saúde do Mercosul na sexta-feira passada para compartilhar experiências e debater temas do cenário de saúde sul-americano, como perfis epidemiológicos, banco de leite materno, aumento da cobertura vacinal e negociação conjunta de preços de medicamentos de alto custo. A saúde pública é tema prioritário e o Brasil é exemplo em ações no combate e eliminação de doenças por intermédio da vacinação. Os surtos de sarampo de 2018 e deste ano reforçam a necessidade de manter a população imunizada. Os esforços para a eliminação do vírus do sarampo já surtiram resultados positivos, pois, até o momento, 14 estados superaram a meta de vacinação em crianças de 6 meses a menores de 1 ano. A cobertura vacinal do Brasil é de 95%. O governo federal investiu 1,6 bilhão de reais para a aquisição de 81,3 milhões de doses de vacina do laboratório Butantan neste ano de 2019. A experiência brasileira com a rede de banco de leite materno foi compartilhada durante a reunião. O Brasil possui a maior e mais complexa rede do mundo, sendo referência internacional para mais de 20 países. No evento, foi apresentado um informe epidemiológico da região como um todo. Entre as doenças com maior ocorrência estão a obesidade, o sarampo, a febre amarela, a malária e a tuberculose. A prevalência de sobrepeso e de obesidade aumentou nos últimos 20 anos. Em contrapartida, a incidência da malária na região das Américas diminuiu no mesmo período de tempo. Agora eu me coloco à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa tarde, porta-voz. Jussara Soares, do Jornal Globo. Vai, Jussara. Tudo jóia. Porta-voz, queria saber qual foi o motivo do pedido de exoneração do general Santa Rosa. Teve alguma divergência com o ministro Jorge Oliveira? E se já tem um novo nome para o cargo? Obrigada. Não, esta pergunta, em face do pedido de demissão ser da lavra do próprio general, a ele deve ser endereçada, Jussara. Porta-voz, boa noite, tudo bem? Ingrid Soares, do Correio Brasiliense. Tudo bom, Ingrid? Tudo. Ontem o presidente
Bolsonaro disse que tinha 80% de chances dele sair do PSL e 90% dele fundar um novo partido. Eu queria saber se tem alguma previsão para uma ou para outra dessas opções, por favor. De ontem para hoje não houve evolução em relação a essa vocalização do senhor presidente. Eu não tenho novos dados a aportar em face de que, de fato, neste intervalo de tempo, nada me foi comentado pelo senhor presidente. Boa noite, porta-voz. Tudo bem? Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bom, Murakawa? Tudo bem. Porta-voz, eu queria saber a razão da demissão do presidente da Funarte, o Miguel Proença, e se tem alguém mais cotado, ou se já foi escolhido o seu substituto. A gente ouve no noticiário que seria o dramaturgo Roberto Alvim. O senhor tem não tenho uma informação com relação ao substituto, e a razão do handover, da saída do ex-presidente da Funarte, trata-se de uma questão adstrita ao Ministério da Cidadania, e a esse ministério deve ser endereçada a pergunta. Não obstante, o presidente, por considerar esta uma área extremamente importante para a consolidação, não apenas da cultura, mas dos princípios basilares sobre os quais ele militou ao longo da campanha, ele tem uma preocupação direcionada e vem conversando com o senhor ministro daquela área para, juntos, poderem consolidar a próxima indicação. Porta-voz, boa noite, Matheus, da TV Globo. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. Na questão do general Santa Rosa, só para confirmar, o senhor confirma, então, que houve esse pedido de demissão feito por ele mesmo? Ele pediu para sair do cargo? É a informação que me foi passada. Ok. Mudando de assunto, o presidente afirmou no fim de semana que o pior ainda está por vir, em referência às manchas de óleo no Nordeste. Hoje foi perguntado várias vezes na coletiva e ninguém explicou o que era exatamente isso. Ele fazia referência a alguma informação privilegiada ou algum elemento do inquérito que vem investigando? Tem a ver com o agravamento do quadro das manchas? E se sim, não é o caso de alertar a população que depende economicamente dessa área? Hoje à tarde nós tivemos uma coletiva de imprensa, entendo que alguém do seu órgão lá esteve, onde o almirante Puntel e outros agentes das várias agências que estão participando dessa complexa tarefa apresentaram uma série de dados a todos vocês e, por consequência, à sociedade. Quando o presidente expressou-se daquela forma que está incluída na sua pergunta, ele ainda não tinha tido a oportunidade de receber este debriefing por parte do Ministério da Defesa, debriefing este que esclareceu, na medida das possibilidades, o como, o onde e eventuais responsáveis. A Polícia Federal, como apresentada na própria entrevista, já vem buscando fazer chegar até a empresa, ao navio e aos responsáveis, solicitações de esclarecimento com relação aos eventos. E uma última pergunta, a gente tomou conhecimento agora no fim da tarde de que os Estados Unidos mantiveram o veto à importação de carne bovina in natura do Brasil. O governo vai comentar esse assunto e essa postura rompe algum combinado que foi feito entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump ou entre as equipes diplomáticas? A nossa expectativa é de que este veto não se mantivesse. Não obstante, a ministra Tereza Cristina, extremamente ativa nesta área, há de deslocar-se, salvo o melhor juízo, dia 17, a confirmar, e nesta ocasião, neste deslocamento aos Estados Unidos, tratará, obviamente, deste que é um dos temas importantes da pauta com aquele país. O que nós sabemos de momento é uma futura ou uma próxima, não sei exatamente o tempo, de uma nova inspeção, mas temos todas as capacidades, já as apresentamos aos nossos interlocutores e a expectativa é que, muito pronto, esse mercado esteja aberto igualmente como tantos outros à carne brasileira. Boa
noite, porta-voz Manuela Albuquerque, do Metrópolis. Tudo bom, Manuela? Tudo bem? Tudo ótimo. Ainda sobre o óleo no Nordeste, eu não fui à coletiva, se foi dito isso lá, peço desculpas. Enquanto presidente em exercício, o general Mourão chegou a dizer que General poderia... quem? Mourão. O Mourão, general Mourão, o presidente, sim. Quando O você estava em vice-presidente. viagem. Isso. Perfeito, desculpe. Quando ele estava no exercício da presidência, então, ele falou na possibilidade de acionar um seguro dessa empresa. Eu queria saber se o governo brasileiro está avaliando essa possibilidade ou outras possibilidades para, enfim, cobrir esses danos materiais. Existem padrões que são desencadeados em acidentes dessa natureza, e esses padrões são analisados pela IMO, que é a Organização Internacional Marítima. Aqui no Brasil nós temos uma autoridade marítima que é o próprio comandante da Marinha. No contexto disso, as embarcações e as empresas, elas têm que contratar seguros para eventualidades como esta que nós estamos tratando. O quanto é este seguro e o como há de ser desembolsado, eu não tenho dados agora. Mas nós sabemos, sim, que existe essa possibilidade. Mas vamos avançar um pouco mais, temos a cautela suficiente, a Polícia Federal vem trabalhando diuturnamente para esclarecer o mais pronto possível os eventos relacionados a essa tragédia ambiental, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, o meio ambiente. Então, órgãos de várias entidades estão participando codo a codo para tentarmos debelar o mais pronto possível essa chegada de óleo à praia e, a partir daí, a identificação dos responsáveis e a consequência, após a identificação, a sanção pecuniária civil administrativa venha a ocorrer também em prol da nossa sociedade. Mais uma pergunta. Eu queria saber se há informações sobre a reunião de hoje com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e com o ministro do GSI, Augusto Heleno. Não, como eu adiantei logo ao início, eu não tive oportunidade de debriefar junto com o senhor presidente. Não tem como te avançar a agenda, você está tratando da agenda das 10h30, mais ou menos, né? Não tem como te adiantar, Manuela. Boa noite, porta-voz. Maurício Ferro, do Poder 360. Vai, cara. Bem, porta-voz, o presidente hoje teve uma reunião longa no Ministério da Defesa, de aproximadamente 2 horas. Ele tratou sobre a Amazônia e sobre o óleo no Nordeste. Eu queria saber se ele tratou também sobre as queimadas no Pantanal. Não foi tratado. Enquanto, ao menos eu lá permaneci, durante todo o briefing, não foram tratadas questões referentes à queimada do Pantanal. Estivemos adstritos à questão da Operação Amazônia Azul, que é esta do mar, e ainda se comentou, ainda que superficialmente, a questão da operação lá em cima, Amazônia Verde. Mas o governo pretende tomar alguma iniciativa em relação às queimadas? O governo nunca deixará de tomar iniciativas, em particular quando elas possam afetar tão drasticamente a população das diversas áreas, dos diversos biomas, como é o caso específico do Pantanal. O senhor pode detalhar quais seriam essas iniciativas? Eu não tenho especificamente quais são as ações, e neste caso, por tratar-se de questão técnica, melhor endereçar a tua pergunta ao Ministério do Meio Ambiente e igualmente ao Ministério da Defesa, que estão trabalhando de forma consorciada. Boa noite, a Luciana Verdolim, da Jovem Pan. O presidente vai amanhã ao Senado entregar aquele pacote de medidas... Eu pedi a confirmação agora do chefe do gabinete do presidente e ele ainda não me respondeu. Tudo indica que sim, mas eu prefiro aguardar a confirmação e a colocação deste evento na agenda. O presidente do Senado, inclusive, eu vi já que anunciou... foi emitido um Eu queria aviso saber de se o senhor pauta, podia né? fazer um comentário sobre o objetivo... Claro, o objetivo é a presença do presidente fortalecer as ações que são desencadeadas pelo governo, especificamente neste caso pelo Ministério da Economia, a fim de, pós-previdência, outros eventos que são tão importantes
possam ser qualificados pela presença do presidente junto ao Congresso, Senado e Câmara. Mostrar a importância que o presidente vem dando a esses novos eventos que vão somar-se à aprovação da nova Previdência, dando oportunidade para que o Brasil possa crescer ainda mais rápido. Aliás, tivemos hoje uma subida, ainda que pequena, mas já uma subida do índice de crescimento, e a nossa expectativa é que o ano que vem isso possa ser ainda mais qualificado. Paz e bem.